Bom, primeiro agradecer a todos. Sábado, um calor que é comum para nós, sorocabanos e pessoal que mora em Barretos, barretense. É impressionante como é quente nessa tarde para falar de arte, falar de filosofia e falar da vida, em seu termo mais existencial. Agradeço muito ao convite do Carlos e já parabenizo pelo espaço, pensamento, porque quase que um Don Quixote nos tempos atuais pensar num projeto desse em que traz as pessoas para conversar e não só lança nas pessoas fragmentos de pretensões, muito pelo contrário. Então, acho que uma das coisas mais importantes de ter um espaço em que você discute filosofia é sair da atmosfera saturada, às vezes, da internet, que faz com que a gente perca esse vínculo da conversa viva, que é tão importante para a reflexão e para a formação humana. Os perigos da política como esperança, como vocês viram, é o subtítulo do meu livro, mas eu não falarei do meu livro, não vou apresentar o meu livro aqui. Embora eu tenha o subtítulo, eu vou fazer uma palestra, trazer temas que vou jogar depois para o Gil ilustrá-los de forma através da arte e trabalhar muito mais com essa questão filosófica relacionando a arte e a existência humana e o que é esses perigos da política como esperança, sem o background que eu trabalhei no meu livro, que é o da imaginação totalitária, assim, sem fazer o esqueleto dele, mas trazer muito mais próximo, porque meu livro é muito mais voltado para a questão política e aqui a gente vai discutir muito mais a questão da arte. Então, fazer esse vínculo. Mas, assim, a ideia de política como esperança é muito simples, a tese da qual eu defendo e como que eu entendo esses perigos da política como esperança. Que é justamente quando a gente transforma a política num meio de justificar um tipo de violência. Esse é o maior perigo da política como esperança e é disso que eu vou falar. Quer dizer, vou falar do perigo, vou falar da política e vou falar da esperança. E por que justamente nós justificamos um tipo específico de violência com esta concepção de política. Quando eu tinha mais ou menos os meus 19, 20 anos, eu era uma pessoa muito inquieta sob o ponto de vista da filosofia. Eu tinha muita vontade de fazer filosofia. Eu fazia química no colégio e terminei o curso de química e, por alguma razão, estávamos até conversando sobre isso hoje, eu fui parar numa faculdade de artes plásticas. Quer dizer, eu tinha muito interesse em fazer artes plásticas, tinha muito interesse de entender a arte, de entender a poesia e não querer me envolver com política. Só que dentro da faculdade, a gente vê, é muito comum ver nas faculdades que tem os DCEs, quer dizer, os grupos de alunos que se organizam politicamente para, de alguma forma, fazer uma relação entre a instituição, o corpo docente, o corpo discente, enfim. E eu fui convidado por alguns amigos para montar uma chapa e participar das eleições num determinado ano. Isso era mais ou menos em 2000, 2001. E eu entrei com uma proposta de que eu não queria uma chapa ou que tivesse tendência política, mas que tivesse uma tendência artística. E que nossas manifestações para entrar como uma chapa, que é uma organização de alguma forma política, deveria se chamar Correspondência, que é o título de um poema do Charles Baudelaire, que é um poeta do século XIX. E eu na minha intenção era que nós puséssemos para os alunos manifestações artísticas e não manifestações políticas. Eu tinha ali uma ideia de que eu não podia, de alguma forma, eu não pretendia, eu precisava desassociar de forma bastante forte, criando um abismo mesmo, pelo menos na minha cabeça isso era muito claro, entre a arte e a política. De que aquilo tinha que ser, o meu engajamento juvenil tinha que ser um engajamento voltado exclusivamente para a arte. Porque eu estava numa faculdade de arte e nada me fazia mais sentido do que ir atrás do que é a natureza da arte, não envolver com a natureza da política. É claro que eu arrumei muitas brigas na faculdade, porque os DCEs hoje são tomados por manifestações políticas, coletivização, etc. E eu, quando convoquei, vamos fazer uma reunião e vamos nos manifestar, eu li em voz alta um poema do Baudelaire,
que era o nosso programa, assim como foi o programa para o Baudelaire, da sua poesia, também eu queria que fosse o programa da nossa chapa, do nosso conjunto, do nosso grupo, que entraria ali para a faculdade como um corpo de alunos organizado. Há dois poemas do Baudelaire, As Flores do Mal, que é o seu livro principal de poesia. Um chama Correspondência, que foi onde eu dei o título para a nossa chapa, lá na escola, e outro, que é um poema que antecede, chama Elevação. É esse poema que eu gostaria de abrir essa nossa conversa. Eu vou ler só as duas últimas estrofes, porque são mais curtinhas e não pegar muito tempo. Começa assim: depois do tédio e dos desgostos e das penas que gravam com seu peso a vida dolorosa, feliz daquele a quem uma asa vigorosa pode lançar as várzeas claras e serenas. Aquele que, ao pensar, qual pássaro veloz, de manhã, rumo aos céus, liberto, se distende, que paira sobre a vida e sem esforço entende a linguagem da flor e das coisas sem voz. O que é estar diante de uma vida dolorosa? É tomar consciência, de forma quase que instintiva, deste animal humano, da nossa finitude. Tomar ciência de que nós não só somos organismos vivos mortais, como nós somos humanos que clamam por sentido diante do fato brutal que é a nossa mortalidade. Ou seja, essa é a percepção fundamental nessa primeira estrofe que eu li, que é a percepção de que a vida é, de alguma forma, a representação de um vácuo de sentido para nós. Estamos aqui vivos, mas ela é dolorosa. E a outra estrofe é justamente o programa poético do Baudelaire, que convida e incita ao poeta, ou à sensibilidade poeta, a buscar significado na vida, justamente não no falatório dela, não naquilo que a vida apresenta só no espaço público da praça pública e da falação, das vozes que se transformam numa verdadeira Babel de opiniões e que se degladeiam assim. Aliás, só lembrando sempre, o símbolo do falatório da Babel é sempre o símbolo de uma decadência. E mais do que isso, mais do que estar atento às vozes do espaço público, o poeta nos convida ao silêncio, nos convida a ouvir aquilo que não tem voz. E o que não tem voz é justamente o que dá sentido. Esta é a grande pergunta que a gente vai fazer, e tenho certeza que esta pergunta ela é lançada também para a palestra do Gil, como que a arte preenche esse sentido. E aí há algo fundamental que nós precisamos acentuar nesta ideia, que é não preencher, ou pelo menos a subversão que a política faz, e tentar ser porta-voz desse significado. Esse é o grande perigo que eu vou mostrar para vocês aqui da política como esperança. É a percepção de que nós somos seres finitos. É a percepção de que nós clamamos por significado e a política assalta o significado, sobretudo da religião e da arte, e toma para si o engajamento de sentido. Então, o que é justamente o freio a isso? Esse silêncio das coisas sem voz que o Baudelaire nos convida a prestar atenção. A gente não precisa, de alguma forma, mostrar o quanto é urgente esse tipo de discussão sobre o papel do rapto que a política tem feito na manifestação do significado da vida, sobretudo para nós brasileiros na atualidade.
poderíamos pensar, sob o ponto de vista global, internacional, do quanto há uma série de violências que tem que se manifestar no mundo em torno da política, mas eu gostaria de ser muito mais intuitivo para nós brasileiros e perceber que as manifestações políticas que de alguma forma atravessam aí desde 2013 têm despertado algum interesse ou pelo menos a percepção de que a coisa está saindo dos trilhos para as últimas consequências. E as últimas consequências, a gente sabe, é sempre a violência. Quer dizer, a violência é a última consequência de qualquer descarrilamento que a razão pode ter sobre o seu espaço público. Sim, eu poderia pensar, o grande perigo da política é se instaurar um Estado totalitário e ter um Estado que, de alguma forma, nos domine e nos coloque sob de alguma forma, sobre o domínio autoritário, forte, de um poder que é fundamentalista, dogmático, extremista, enfim. Mas não é desse tipo de urgência que eu estou pensando. O Estado que se cristaliza e se consolida. Nós não somos ameaçados por um Estado assim. Embora há uma certa percepção, pelo menos nacional, de alguns regimes que se caiam na tentação de assumir o poder, que querem perpetuar no poder, mas esse não é o nosso problema, na minha opinião, atual. Nosso problema é como que os atos políticos, muito mais em movimentos, em ações políticas muito mais específicas, revelam uma estrutura, para mim, muito mais perigosa do que a emergência de um estado físico, de uma instituição cristalizada. Então eu estou pensando aqui na ação política pontual, naquela que atua no dia a dia, naquela que atua na nossa página de Facebook, no nosso xingamento, nessa exigência quase que apoteótica de um direito que precisa ser consolidado a qualquer custo, custe o que custar. Então, a primeira coisa é pensar em que nós, de alguma forma, estamos vivendo sobre uma tentação de que a política seria o lugar para se resolver esses problemas dos quais nós estamos vivendo hoje. A gente sempre ouve no lugar comum até que enfim o povo brasileiro parece que se engajou, acordou para tomar os seus trilhos políticos. E eu, na verdade, vejo nisso muito mais um momento para se, não alarmista, mas para ter, vamos ver o que é isso, do que é isso mesmo, o povo brasileiro tem que assumir as rédeas da política e se determinar como povo, se autodeterminar como povo, que não admite mais políticos, etc, etc. A gente vai ver que estou muito mais interessado nesse tipo de coisa do que na consolidação de um Estado. Eu quero apresentar em 3 temas muito simples, assim, que está no título. O que é efetivamente perigoso, então, do perigo, da política, o que eu estou entendendo como política, e o que estou entendendo como esperança. E aí eu concluo mostrando, então qual que é o perigo efetivamente da política como esperança? Esse é o caminho que nós vamos trilhar daqui por encerramento da palestra. Então a primeira coisa é a questão do perigo. Então estou vindo aqui falando, olha, tem alguma coisa de perigosa no ar. Mas não quero fazer isso no sentido alarmista. Então, eu gostaria de falar, não estou aqui para denunciar, fazer nenhum alarmismo, o sinal de incêndio, cuidado, o país está caindo, está naufragando. Não é bem isso a minha intenção do que é perigoso para mim. O perigoso é justamente o contrário, vocês vão perceber ao longo da minha fala. Mas, o que é perigoso? Então, assim, resumindo, perigoso é a violência e a forma que a violência se transfigura politicamente. Então essa é a grande, no meu entender, nas minhas pesquisas, no que eu tenho pensado, refletido, conversado com as pessoas que se interessam por isso, há um tipo de violência que se justifica, se legitima por meio de uma crença política. É esta legitimação, é esta justificação de uma violência que eu estou interessado. Então, neste sentido, eu não estou interessado em qualquer tipo de violência. Tudo bem, nós podemos falar assim, há uma violência que nos assusta diariamente, que é a violência bandida. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. De fato, todo dia que eu chego na minha casa para entrar com o meu carro, com meus filhos, eu tenho que ficar atento. É perigoso onde é o bairro que eu moro e tal. Tudo bem, mas não é desse perigo que eu estou preocupado, não é desse tipo de violência que eu estou preocupado. É um tema importante? É um tema importante, mas não é o tema
para mim, mais significativo do ponto de vista intelectual. Também poderia pensar em violência do ponto de vista psicológico. Nossa, o brasileiro anda muito violento. Nossa, as pessoas são muito violentas. Você viu o homem que matou não sei o quê, a chacina que teve em tal lugar. Claro que essas violências podem ser justificadas. A gente pode trilhar ali, rastrear alguma justificação. Mas eu também não estou preocupado com esse tipo de violência explosiva, porque matou porque estava apaixonado, brigou com a namorada, matou porque não era homofóbico, matou porque não gostava de palmeirense, então um corintiano que bateu. Também não estou preocupado com esse tipo de violência. Ela é importante? Absolutamente importante. Mas não é disso que eu gostaria de tratar. E também não estou preocupado com a violência que a gente poderia chamar de institucionalizada, por exemplo, no exército, na polícia. Hoje se fala muito, a nossa polícia é muito violenta. Até se você ver reportagens de TV, na TV, tem se falado muito, inclusive agora, do começo do ano para cá, devido aos massacres na penitenciária, revelando a nossa situação penitenciária, que já estava revelada, só explodiu, né? Quer dizer, mas não é desse tipo de violência. Então a gente poderia falar da violência policial. É uma violência institucionalizada, mas não é o que me interessa. A violência do exército também não é isso que eu estou preocupado. Poderíamos pensar que a polícia assume uma violência do tipo a voz do Estado. Poderia, uma violência opressora desta instituição chamada Estado, um braço violento. Também não é o que eu quero. Também não é isso que eu quero falar para vocês, não é isso que me preocupa. O que eu estou preocupado é uma violência que eu considero e chamo de violência redentora. É uma violência específica de um tipo de crença política. Essa violência redentora tem uma configuração muito especial, diferente das outras formas de violência, que promove ou se legitima e se justifica através do rebaixamento da pessoalidade do outro, da despersonalização do outro. Então é uma violência que vai ver na outra pessoa, na verdade, vai anular na outra pessoa o que ela é de pessoa. Vai tirar. Em nome de alguma outra coisa que a gente vai ver aqui qual é. Então essa violência, ela aparece, assim, poderíamos citar muitos exemplos, mas eu colhi um único exemplo aqui de uma carta que um militar, mas eu não estou pensando nele como militar, estou pensando nele como pessoa, falando para a mãe dele na Segunda Guerra Mundial. Ele é um soldado alemão, mandando uma carta para a mãe, dizendo, olha mãe, o que significa eu estar aqui? Então não é o fato de ele estar no exército, é o fato de ele pensar essas coisas. Esse texto eu peguei num livro chamado Crer e Destruir, de um historiador francês chamado Christian Nagal. Querida mãe, sinto-me na obrigação de escrever uma carta toda especial e tentar exprimir o que eu gostaria de dizer. Como uma espécie de consolação, já que Eric, o irmão lá dele, também se tornou um daqueles que ajudaram a construir o futuro de uma grande Alemanha com sangue e força de seu coração. A guerra nos mostrou com toda a força que nossa vida tinha um sentido completamente diferente do que o que aconteceu nos caminhos normais de uma vida familiar e burguesa. Ela pertence ao âmbito, e atenção aqui, de um objetivo grandioso e sagrado. Esse objetivo não conhecemos. Ele foi implantado em nós desde a eternidade e nos conduz para alguma coisa grandiosa e eterna. Pressentimos isso. Neste momento, Deus traça gloriosos caminhos
para a história mundial. E nós somos os eleitos. O instrumento eleito. Devemos realmente, verdadeiramente, ficar felizes por isso? À minha volta, tudo vicejou e floriu. E os pássaros estão exuberantes de alegria e luz. Como será mais bela e mais grandiosa a primavera pós-guerra. O que é legal aqui, o que é interessante, o que é assustador, é ele mandar uma carta para a mãe. Mãe, não há símbolo mais acolhedor do que mandar uma carta para a mãe, dizendo e justificando as razões dele entrar na guerra. E se entender como um eleito. Aquele que fala em nome da eternidade. Ou fala para, ou pela eternidade. Há uma crença aqui, extremamente forte, de que este que fala para a mãe, comunica à mãe, sente, acima de tudo, que compreende, não sabe direito, é meio difuso, mas compreende o destino da história. Objetivamente, você percebe? Ele tem uma noção objetiva de que ele é detentor do destino da história. Ele conhece os rumos da história. Ele conhece aquilo que a história significa. E não é a história com H minúsculo. A minha história, a história de vocês, a história dele com a mãe dele. É a história com H maiúsculo. É a história da humanidade. E ele representa isso. Parece uma... Sim, nossa, que associação mais maluca, né? Mas se você pega depoimentos, e eu fiz esse trabalho, está no meu livro, de alguns membros do Black Blocs, dizendo por que eles fazem isso, eles falam isso. Eu não sei por que eu estou fazendo ainda, mas é muito importante a minha missão. É muito importante. A primeira coisa que marca é justamente esse senso de responsabilidade com relação, não ao seu momento, mas com relação ao atemporal. Essa é a primeira característica de uma violência redentora. Por quê? Ora, porque qualquer coisa que está na frente da violência redentora e a impeça, precisa ser aniquilada. Qualquer coisa que é empecilho precisa ser expurgada. O expurgo, que é a purificação, que é um termo religioso, que vem de uma categoria religiosa. Expurgar, purificar, para que a primavera floresça. Percebe? Ele entende que a guerra, e ele entende que estar na guerra, é justamente o ato de expurgamento, quer dizer, o ato de purificação. É isso que ele entende. Mãe, eu estou aqui purificando a mácula da qual nós carregamos, de uma história que é objetiva. Esta é a marca fundamental de uma violência perigosa que eu considero. Pô, você falou que não ia ser alarmista, tal. É verdade, a gente não precisa olhar esta violência e esperar que um Estado se consolida. Não precisa esperar que essa violência se consolida no Estado. Porque se nós analisarmos, e não vou fazer isso aqui, obviamente, agora, mas se nós analisarmos o depósito de fé na política, hoje, ela pode não ter a sua completude nesta forma, mas ela tem o seu primeiro vestígio, sua primeira semente, que é essa sensação de que este é o momento para mudar a história. Percebe? Este é o momento objetivo de mudar a história. E nós precisamos pegar a história com a mão e arregê-la. Isso para mim é assustador. Mas vamos lá. Então, para finalizar essa primeira parte do que é perigoso, há um processo nesta crença eu já comentei, gostaria de reafirmá-lo, de que eu tenho plena consciência de um conhecimento
Então ele é um conhecimento forte, ele é verdadeiro, nós sentimos isso, ele é objetivo. Embora eu fale para minha mãe, a sensação que dá é de que eu domino as leis da história, sejam leis científicas ou sejam leis pseudo-religiosas ou pseudocientíficas também. E este conhecimento, ele faz um processo muito, assim, ele demanda muito esforço intelectual, mas ele faz um processo que é transformar o outro, que é o outro que atrapalha a minha realização, em alguma coisa, não mais em alguém. Então eu preciso tirar a personalidade pessoal daquilo que está atrapalhando que eu me realize. Então, no caso específico do nazismo, eram os judeus, ali especificamente. No caso dos marxistas comunistas, que implementaram alguns regimes também com essa tendência, era o burguês capitalista. Ele era a mácula, então tem que... mas também eu posso pensar que esse outro que eu preciso anular sei lá, é o comunista também, quer dizer. Tem muito esse esforço de falar, é comunista, então a gente sempre... Essa mentalidade, ela escapa da gente, mas ela se constrói nessa despersonalização do outro. Quer dizer, o outro que está diante de mim de carne e osso não é mais alguém. Ele é um objeto. Objeto que eu tiro, assim, que nem mato uma barata. Assim, né? Aí só atrapalha. Então, isso é muito importante. Então, isso para mim é o que é o perigo. O segundo ponto, eu vou falar da política. Assim, o que a gente tem que entender como política. Eu faço uma distinção, vou fazer muito rapidamente aqui, porque realmente não dá tempo. Mas a gente precisa guardar essa distinção, ela é muito, muito importante. Nós, às vezes, quando falamos em política, nós pensamos em política porque nós recebemos de uma tradição, nós herdamos de uma tradição que é milenar, que é a tradição aristotélica da política, e tomista, aristotélica tomista, que é a ideia de que política é a nossa comunidade que se auto-organiza devido à nossa natureza política, devido à nossa natureza de viver em comunidade. Então, que a velha tese aristotélica, de que o homem é um animal político. Essa é uma expressão muito importante para uma concepção de política, que é a ideia de que a política é buscar o bem comum. A política é buscar o que é justo, a distribuição, não necessariamente igualitária, mas a distribuição justa dos bens. Né? Quer dizer, tem uma concepção de política que é a concepção clássica, daquilo que eu chamo de paradigma clássico da política, cuja expressão teórica é o Aristóteles. Então a política não é nenhum esforço de buscar a instituição de poder. A política é o esforço para se buscar o justo, que se expressa no bem comum. Ou seja, como que eu sinto isso? Na minha vida em comunidade. Eu não estou pensando nesta política. Não é essa política que pelo menos é aquela política, de alguma forma, que vai se associar à esperança e se tornar perigosa. O problema não é essa política. O problema é a política na sua concepção pós-Maquiavel, na sua concepção moderna, que é a ideia de que há uma diferença fundamental entre nós, humanos, não vivendo em sociedade ainda. Nós chamamos de estado de natureza em filosofia. Há um estado de natureza humana que, por ele mesmo, não alcança a sociedade civil. Nós, do ponto de vista da nossa natureza, nós não nos organizaríamos. Aí demanda um elemento ou uma instituição chamada poder político, que se expressa no Estado, para fazer passar o estado de natureza para o estado de sociedade. Então, o estado de sociedade civil, quer dizer, esse estado em que nós somos legais uns com os outros, nós respeitamos as leis, nós respeitamos o espaço privado, enfim, aquele espaço que faz com que, de alguma forma, nós sintamos a leveza e o conforto da segurança,
na mentalidade moderna, depende de uma instituição chamada Estado. Depende justamente de um pacto social. E este pacto social, esta instituição, cumpre a função reguladora da sociedade civil. Só que acontece uma coisa importante aí na história, que a política aí não é mais a expressão do bem comum, mas a política é, para usar uma expressão daquele intelectual e ex-presidente dos Estados Unidos, o John Adams, o Gil gosta muito dele, dessa expressão também, aliás, conversamos muito sobre isso. A política aqui não é o bem comum, a política é a arte de administrar ódios. Política seria a arte de administrar conflito. A arte de nós regularmos o ódio entre Percebe? Se nós tirarmos o Estado nesse sentido, se nós tirarmos essa instituição que de alguma forma regula a nossa vida em sociedade, nós entramos num caos. Né? Nós geraríamos um caos total. É nessa política que eu estou pensando, pelo menos quando eu penso no problema da esperança. Porque é esta forma de concepção, quando se torna paradigma da esperança humana, é ela que se torna totalitária. Porque qual que é o principal elemento que constitui esta instituição política que faz a mediação desta natureza para o Estado de sociedade civil? Aquilo que um sociólogo muito famoso chamou, que é o Max Weber, que este Estado é a instituição soberana que detém o monopólio da violência. Então é a instituição que detém o monopólio da violência. Se esta instituição detém o monopólio da violência, o que será dela quando se torna justamente a instituição que carrega o emblema da esperança humana? Esse é o meu problema. Essa é a minha pergunta. O que será de eu depositar no meu movimento político uma ânsia para alcançar uma instituição que governe o mundo como emblema da esperança humana, quer dizer, como emblema da realização humana, e esta instituição ser detentora de um monopólio da violência? Que violência como que ela se legitima nesse sentido? A gente vai ver aqui o principal problema. Então, para terminar essa parte da política, que fique bem claro uma distinção muito importante mesmo. Nós geralmente vemos a política como, olha, se a gente for ver bem, na nossa vida diária, quando nós queremos nos preocupar com política? Nunca, pô. Quero preocupar com jazz, quero preocupar com a arte, quero poder ouvir música, quero poder ir com meus filhos na praça, tranquilo, quero que meus filhos toquem piano para mim, toquem instrumento musical, quero ter uma vida tranquila, quero poder conversar aqui numa boa com vocês, a gente quer isso da vida. Quem aqui quer a política? Quem aqui acha que o Estado o fim último da nossa realização é o Estado? Olha, eu quero um político toda vez me enchendo o saco, regulando. Ninguém quer isso. Ninguém quer viver num regime desse. O que a gente mais deseja é a seguridade na nossa casa. A nossa mobília doméstica, que eu sempre gosto dessa ideia, é a expressão da nossa privacidade e nós queremos que ela fique no lugar, né? Eu quero que meu porta-retrato ninguém mexa, que minha lapiseira fique na minha mesa. Sabe, a mobília da nossa vida doméstica precisa ser perene, é isso que a gente quer. Olha, eu sou o Estado, eu vim aqui te ajudar. Não, eu não quero ajuda de ninguém. Eu não quero, sobretudo o Estado. Então, no fundo, o que nós desejamos, sob o ponto de vista pessoal, pelo menos essa tese que eu defendo, é que nós precisamos de uma vida doméstica relativamente equilibrada e não violenta. Só que acontece o seguinte, com esta crença que eu venho comentando aqui, o Estado deixa de ser a instituição mediadora e passa a ser a instituição final, realizadora. Percebe? Ela não é a instituição mediadora, ela é a instituição realizadora disso. Isto é um problema muito sério. Percebe? Ela passa a ser, ela substitui aquilo que a igreja às vezes tinha a função. Eu vou lá na igreja, peço perdão pelos meus pecados, falo com a minha comunidade, vou na quermesse, vou no batizado da minha sobrinha. É isso que a igreja representa esta esperança nesse sentido. O Estado não pode ser a representação disso. Nesta concepção, o Estado se torna a representação disso.
Ele passa a ser a forma final da vida humana. E vamos, para encerrar essa terceira parte, ver por que ele se torna justamente e por que esperança. Assim. Por que esperança? O que eu estou chamando de esperança, então, veja que aqui eu estou chamando de política como esperança. Esperança aqui não pode ter, e insisto nessa ideia, uma concepção psicológica. Por exemplo, eu tenho esperança, minha mãe, por exemplo, todo ano tem esperança de que vai ganhar na Mega Sena. É sempre lá. Isso é esperança psicológica de todo brasileiro que leva uma vida. É uma esperança. Tenho a esperança de que a minha esposa conseguirá realizar os seus sonhos profissionais. É uma esperança. Tenho esperança de que minha filha será uma boa aluna. Essas são esperanças, são totalmente psicológicas. Né? Eu tomo um pé na bunda de uma namoradinha da escola, tenho esperança de que ela vai olhar para mim, não arrumou outro. Não é essa esperança que eu estou preocupado, obviamente. Eu não estou preocupado com esperanças no seu nível psicológico. O que eu estou chamando de esperança aqui diz respeito a uma estrutura da natureza humana. Diz respeito a uma das formas em que o ser humano vive no mundo. Ou seja, é uma categoria, é uma parte estrutural, é um componente necessário da nossa condição no mundo. Porque qual é a nossa condição no mundo? Bom, lá vem o filósofo falar de condição no mundo. Não tem jeito. Você parece esse filme do Woody Allen, né? Você sempre fala de condição no mundo. Mas qual é a nossa condição no mundo? E o Woody Allen é um brilhante cineasta nesse sentido. Né? É a contingência, é a finitude. É a ideia de que este espaço histórico que nós vivemos na nossa experiência diária e que nós recebemos dos nossos ancestrais, né? Esse espaço em que a nossa vida começa a fazer sentido, né? Que nós vivemos a nossa vida com sentido, ele não é perene, ele não é duradouro, ele é frágil. De que este espaço é a consubstanciação, palavra horrível, mas é a extensão da nossa fragilidade também. E a nossa fragilidade é justamente a capacidade que nós temos de tomar consciência da nossa mortalidade. Ou seja, nesse sentido, nós não somos um organismo vivo, biologicamente pensado, nós somos também. Mas nós não encerramos nisso. Um organismo biológico que quer só reproduzir e garantir a estrutura genética para próximas gerações. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a perenidade da nossa identidade. O que a gente deseja é vencer a morte. O que nós desejamos, de alguma forma, é entender que essa unidade chamada pessoa e eu não vai acabar, desgraçadamente, num final que é vazio por completo. Tem um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro muito bem da cena final, que eu vou contar, vou dar spoiler sem problema nenhum. É um judeu, ele é um rapaz que está conhecendo a tradição judaica, e no começo ele é um skinhead que destrói, ele entra numa sinagoga, destrói tudo e tal, e ele conhece uma menina que é judia, e no final, enfim, ele morre, e a morte, para ele descobre, é um filme trágico. Ele fica é uma escada perpétua, ele fica subindo e descendo a escada eternamente. Ele grita, alô, tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Você fica subindo e descendo a escada perpetuamente. Nós não queremos isso da nossa vida. Né? Nossa vida não é uma vida que nós, pelo menos, depositamos a expectativa, e aqui há algo fundamental, de que ela termina justamente num vazio total. Num vazio cósmico. Essa coisa sempre me angustiou muito. E de que, bom, tudo que eu faço terminará justamente numa espécie de poeira. Você é só uma... Acho horrível essa imagem. Você é só uma poeirinha cósmica vagando na galáxia. Tá, mas
E o amor que eu tenho com os meus amigos, e os meus filhos, o brilho do sorriso da minha filha, o amor com a minha mãe, com a minha esposa. Nós queremos que alguma perenidade, de que alguma coisa aí tenha um sentido para além dele. Percebe? Nós temos a expectativa, eu não estou dizendo que esta expectativa exista, eu digo que ela se complete realmente. Isso é um mistério total. Mas nós temos a expectativa honesta de que, bom, eu não quero que minha vida acabe. Há um senso de revolta, nós chamamos em filosofia de revolta metafísica, contra isso. Eu não quero que minha vida acabe. Eu quero algo para além da contingência. Isso é o que marca a natureza que nós chamamos em filosofia autotranscendente do ser humano. O ser humano é um ser que ultrapassa a sua própria condição. Ele projeta a sua condição para além da sua própria condição. Ele ultrapassa a sua condição para além dela mesma. Quer dizer, ele dá um salto além, porque lá neste horizonte, de alguma forma, mesmo que nós não saibamos esse horizonte, nós encontramos o sentido. Haverá, então, um sentido para isso. Nesta perspectiva, há como trilhar uma bifurcação, um caminho que se bifurca, de duas formas de entender o ser humano. O ser humano é um ser que toma consciência desta sua insuficiência de entender o seu final. Nós não vemos, não tem um programinha que fala, olha, o seu final vai ser assim. Nós temos essa insuficiência. Então é insuficiente para nós saber isso, mas nós desejamos. E ao mesmo tempo, há uma tendência de nós desejarmos superar esta insuficiência. Percebe? É meio paradoxal. Nós temos e sabemos dessa insuficiência, mas nós temos o desejo de superá-la. Esta ideia de superação constrói uma tese da natureza humana, que é a tese da autossuficiência humana. Então o ser humano é aquele que tira de si o seu sentido e quer com ele estabelecer os limites finais da história. Então nós temos essa primeira polêmica aí, essa primeira disputa que se bifurca. O homem é insuficiente, o homem é suficiente. Bom, nós também recebemos dessa experiência o caráter de nós sermos imperfeitos. Há uma sensação de imperfeição. Por mais que tem médicos aqui que eu sei, sabem que é absolutamente magnífico e brilhante esse organismo humano, esse organismo do corpo humano. É uma coisa sensacional. Nossa, que perfeição, funcionamento dos olhos. O Carlos, que é neurocirurgião, deve se animar toda vez que abre um cérebro e a perfeição disso. Nós não conseguimos criar nenhum instrumento que constrói nada parecido. É belíssimo, é magnífico. Mas nós também sabemos que com este instrumento nós ganhamos um kit de isolação, né? É magnífico instrumento, mas ele é absolutamente frágil. Ele é absolutamente não realizável. Porque nós temos todo esse aparato orgânico que não traz justamente a definição daquilo que o homem é, o seu fim. Em grego é telos. O perfeito é justamente o final. Nós temos isso. Então nós temos a sensação de uma fratura existencial entre o que nós desejamos o sentido último, e nós não podemos encontrá-lo. O que marca nesse sentido, para a outra bifurcação, a arrogância de algumas pessoas, nós vimos na carta do garoto, de alcançar a perfeição humana. Não, nós somos capazes sim de perfeição. Não, quer dizer, então essa ideia de que ser humano é possível ser perfeito. E a última distinção que é muito importante aqui é a ideia de que o ser humano tem uma natureza, essa natureza, em saber o que ele deseja, que é o fim último, e não ser possível, é uma natureza perene na história, não tem como resolver isso. O ser humano vai ser sempre, como vai dizer o Pascal, esse paradoxo entre tudo e nada. Entre estar aqui, saber o que é,
mas ao mesmo tempo sentir o vácuo de uma existência vazia. A poeirinha no universo lá que a gente estava conversando. Existe alguma corrente filosófica que vai acreditar, não, esta é uma etapa da condição humana. Só um momento. O ser humano pode se superar. E para ele se superar, nós temos que ter uma crença de que a natureza é mutável. Que eu posso mudar a natureza. Ele é maleável. Pessoas que sentem isso são pessoas fracas, estúpidas. São pessoas que vivem no mito. A ciência, a tecnologia, todo o nosso progresso evolutivo, no sentido de aperfeiçoamento, pode dar para nós justamente a ideia, baseado na ideia, desculpa, de que a natureza humana é mutável. Então é um choque aqui entre o ser humano é imutável, o ser humano é mutável. Eu quero que vocês percebam uma coisa muito simples. A crença na política como esperança é a crença extremamente forte de que o homem é autossuficiente. Ele tira dele mesmo o sentido da história, objetivamente. O homem é para a perfeição, ele tende à perfeição. E ele é mutável, ele é maleável. Então, para concluir minha palestra, o que é justamente a política como esperança? É esta busca de superação dessa constituição trágica do ser humano. Mas esta busca que não é dada, lamentavelmente, e a gente vai ter a palestra do Dio agora, na arte, na religião, no encontro com os amigos, no jogo. No futebol é legal, traz alegria. Mas ela é dada exclusivamente na política. A política como esperança, eis o perigo aqui, é a glorificação do poder do Estado. Ele chega no Estado, obviamente, é um movimento que vai chegar no Estado, como detentor, não do monopólio da violência, como é em Max Weber. Como eu disse lá no começo. Esse Estado, ele existe, mas ele se transfigura no monopólio simbólico da verdade absoluta e objetiva da imortalidade, da eternidade, da experiência última da perfeição humana. E consequentemente, aqui está o escândalo, né, mais perigoso. Consequentemente, em decidir quem deve ou não viver. Quem é digno ou não de ser vivo. O perigo da política como esperança é dizer, olha, você não é digna de ser viva. Por quê? Porque você me atrapalha. E outro, você nem é alguém. Você é só um piolho no meu caminho. Então, para encerrar, como, esta pergunta, como preencher aquele vazio que abre, como nós vimos na poesia do Baudelaire, as coisas, ou entender e compreender as coisas no silêncio? Como preencher? Como preencher esse silêncio humano ou das coisas que não têm voz? Não preenchê-lo definitivamente. Ou melhor, podemos preencher com amizade, com amor, com a arte. Podemos preencher com esse desejo de salvar vidas. Mas definitivamente nós não podemos preenchê-lo, e nós vamos ver daqui para frente, com a política. Definitivamente. Porque quando ele se preenche com a política, nós nos equiparamos da potência humana de dizer quem é ou não merecedor de continuar vivo. Muito obrigado.